Fala nação, saudações rubro-negras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos ver aqui um corte dos programas da Sport TV e da ESPN. Vamos ver o que eles falaram aqui sobre o jogo de amanhã, Flamengo Internacional e Flamengo. Jogo válido pela Libertadores da América. Segundo jogo, o primeiro jogo o Flamengo venceu por 1 a 0 no Maracanã. Tem aí a vantagem do empate. E vamos ver aqui o que eles falaram, né, a respeito do nosso Mengão, né? Já peço a você que não é inscrito aqui no canal, clica aí, ó, dá uma força, dá uma moral, se inscreve, curte, compartilhe com seu amigo também rubro-negro. Agradeço aí a todos que já se inscreveram, que curtiram os vídeos. E vamos ver aqui, né, o que eles falaram. Estou aí muito animado para esse jogo de amanhã. Acredito muito que o Flamengo sairá classificado. E sem delongas, vamos ver aqui o que os amigos falaram sobre o jogo de amanhã. Próxima. Agora a gente fala deste Internacional e Flamengo com as informações do Flamengo com o repórter Carlos Gil. Olá, amigos da Seleção, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, prazer estar aqui com vocês. A gente fala dos arredores do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Um dia muito agradável aqui na capital gaúcha, o sol abriu um pouquinho, 24 graus nesse momento. Parece que chega uma frente fria amanhã, né? Vamos torcer para chegar de leve, sem muita chuva, sem muito frio, muito embora o gramado aqui do estádio do Internacional seja uma maravilha, excelentes condições, a drenagem é muito boa também, mas para proporcionar um lindo jogo de bola, é sempre bom, uma noite agradável, sem chuva, para o torcedor chegar em paz, vai ter casa cheia, quase todos os ingressos já estão vendidos. O Flamengo, que no último domingo jogou e venceu o Internacional aqui por 3 a 1, é bem verdade que era um Inter totalmente diferente, né? O Roger Machado poupou praticamente o time inteiro. O Flamengo veio com quase força máxima, né? O Alexandro, por exemplo, foi poupado, aquele controle de carga, e o Filipe Luís vai poder contar com o lateral esquerdo. Do lado direito, o Flamengo, que ficou aqui em Porto Alegre, treinando no CT do Grêmio, treina hoje mais uma vez à tarde, tem a opção do Varela e quem sabe o Emerson Royal. O Emerson Royal sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo de ida, né, no Maracanã. Ficou de fora do jogo agora de domingo, mas participa das atividades e aí vai ficar a critério do Filipe Luís escalar o Royal ou então o Varela. Boas notícias, né, para o Filipe Luís. Nessa última semana, jogadores que vêm se recuperando. O De La Cruz já jogou alguns minutos, o Danilo já jogou alguns minutos. E no meio-campo, ele tem essa opção do retorno do Alan, que foi o titular contra o Internacional semana passada. Mas o Saul agradou bastante no último domingo, jogando na função de segundo volante, né, ali ao lado do Jorginho. Esse já tomou conta da posição. E é claro, tem o Arrascaeta, que não jogou na semana passada porque estava suspenso, né? Carregou ali um cartão amarelo da primeira fase e não pôde jogar. E com o Arrascaeta, é claro que o funcionamento desse meio-campo do Flamengo é totalmente diferente. A gente viu no último domingo, não por acaso, o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada com 14 gols. Falando em artilharia, o artilheiro Pedro voltou a marcar no último domingo, fez 2 gols, jogou muito bem, está recuperando a forma física, técnica, mas o Bruno Henrique foi decisivo na primeira partida, foi titular, foi a opção do Filipe Luís para começar atuando no Maracanã. Não é que necessariamente, se o Bruno Henrique voltar a ser titular, que o Pedro deixará de ser titular. Mas é uma troca que o Filipe Luís vem fazendo. Até porque ele gosta muito do Gonçalo Plata, né, que tem sido titular sempre aqui. Entrou no último domingo, foi poupado ali, mas entrou, fez o terceiro gol, meio que fechou a conta aqui do jogo no Brasileirão. E ainda tem, por exemplo, o Luiz Araújo, enfim. O bom para o torcedor rubro-negro e para o Filipe Luís é que esse cardápio de opções do elenco está bem variado, porque o departamento médico ficou vazio, o Pulgar ainda está machucado, se recuperando, mas praticamente todos os nomes estão à disposição do Filipe. E já que a gente está na terra do churrasco, da galeteria, né, tudo sempre servido em rodízio, tem esse rodízio aí de bons jogadores, de um elenco variado, um cardápio farto, para que o Filipe Luís escolha o Flamengo, que vai a campo nessa quarta-feira amanhã, dependendo de um empate para garantir a passagem para as quartas de final da Libertadores. Um abraço, pessoal. Obrigado, Gil. E está chegando ao fim o tempo para vocês votarem no gol e no craque da rodada 20 do Campeonato Brasileiro. A gente vai colocar na tela mais uma vez o QR Code. Pois é, pessoal, aí foi um corte do Seleção, né, da Sport TV.
E vamos ver aqui agora o que os colegas da ESPN também falaram aí a respeito desse grande jogo de amanhã. Desde o dia anterior. É verdade. Já começa hoje, não é o dia inteiro, é a semana inteira. O jogo é amanhã, hoje já vamos pro Beira-Rio. Já vamos pro gramado do Beira-Rio, viu, senhor Eugênio? Ah, é? Porque lá estão Quem tá lá? Gustavo Berton e Lúcio Silveira. Dupla maravilhosa. Já estão no palco do jogaço, professor Celso. Não é o dia inteiro, é a semana inteira. Já estamos lá. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, Abel? Um abraço pra ti, pra todo mundo que tá aí. Olha como tá bonito o Beira-Rio e tá até com uma movimentação, Luciano Silveira, maior do dia antes do jogo. Bom, o gramado perfeito, né? O gramado do Beira-Rio ele é sempre muito bom. Mas tô olhando aqui em volta desde que eu cheguei, torcedores arrumando faixas, funcionários trabalhando por aqui. Tá uma movimentação já intensa e como o Abel falou, né? Um dia antes do jogo. Tudo bem, Lúcio? E interessante que o Berton aqui recuperou a nossa amizade de 25 anos, né? Quando ele me chamou de Luciano Silveira, né? que era o nome que eu usava quando era repórter de rádio aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí depois virou Lúcio, né? Essas coisas da fama, não é, Berton? Aí virou nome Lúcio. Artístico, né? Nome artístico, esse negócio importado aí, um negócio de louco, né? E o Berton entregou aqui a parceria de tantos anos, verdade, né? Faz tempo mesmo. É verdade. Quando o Beira-Rio não era assim, por exemplo, todo reformado. Bom zagueiro, né? inclusive, né? Jogávamos bola às terças-feiras. Se colocar parente do Luciano Silveira na quadra, bate também. Fica complicado. Aliás, complicado é o jogo de amanhã para o Internacional, mas esse ambiente aqui do estádio Beira-Rio, que é histórico, e que comemorou ontem, por exemplo, ou essa semana, 15 anos da conquista do bicampeonato da Libertadores, reproduzir aquilo, né, é o que o torcedor do Inter promete para amanhã. Aquele ambiente de conquista, aquele ambiente de virada, aquele ambiente de decisão que o Internacional precisa ter contra o Flamengo, que tá para lá de conhecido, é uma overdose de Internacional e Flamengo nos últimos dias. Foi assim no final de semana e o legal, ouvindo as entrevistas no pós-jogo, que os jogadores do Flamengo tinham muito claro isso. Quarta-feira a gente sabe que vai ser diferente, né? O espírito e o ambiente vai ser outro. O Felipe Luiz chegou a dizer que até a bola vai ser diferente. E é diferente, né? Sem dúvida. A gente estava aqui resgatando a campanha mentalmente do Internacional nessa Libertadores, e o Inter já provou em outros momentos que conseguiu se reinventar em meio à competição, né? Começou muito bem, empatando com o Bahia, depois venceu o Atlético Nacional, que é um bom time aqui por 3-0. E aí depois começa meio que patinar na competição, empata com o Nacional do Uruguai em 3-3 aqui, perde na Colômbia por 3-0, ali tem um momento de instabilidade, mas depois vai a Montevidéu e ganha do Nacional, ganha bem do Bahia aqui no estádio Beira-Rio. Então em meio à competição o Inter conseguiu se reinventar. Claro que o Flamengo é muito mais time que todos esses que eu citei aqui e tem a vantagem. Mas é possível, Lúcio, na tua opinião, o Inter conseguir se reinventar mais uma vez dentro da competição, nesse momento de instabilidade, e conseguir passar do Flamengo? Terá de fazer o jogo perfeito. Essa que é a grande questão. Não pode falhar defensivamente de forma alguma. Nós vimos aí na voz do Vini Moura o gol do Bruno Henrique, que subiu completamente sozinho no Maracanã. Isso não pode acontecer. Foi o Volgan lá. A chamada do Bruno Henrique e o gol com o Vogan. Esse erro não pode acontecer, porque se ele acontecer, o Flamengo vai lastimar o Internacional aqui no Beira-Rio e aí talvez não tenha mais volta. Tem que ser o jogo perfeito para o Internacional. E mais do que isso, além de não errar defensivamente, terá que ser preciso lá na frente. Não pode o Borré, o Valência, o Ricardo Matias, quem quer que seja, vacilar. Na hora que pintar a oportunidade, e elas talvez não sejam muitas, talvez uma, duas, três estourando nos 90 minutos, o Inter vai ter que fazer o seu gol. Então é erro zero defensivamente e aproveitamento máximo na frente. É esse jogo que o Inter vai ter que fazer. Quero colocar para ti, para os nossos amigos debaterem também, nos melhores momentos do Inter contra o Flamengo, o segundo tempo talvez no Maracanã, onde o Inter adianta um pouco a marcação. E o que o Inter tentou fazer aqui no Beira-Rio no início do jogo, no Campeonato Brasileiro, mas era um time completamente descaracterizado, não conseguiu e aí tomou 2 gols pela qualidade do Flamengo, mas depois com os titulares também deu uma pressionadinha. Claro que o Flamengo tirou o pé aqui no Beira-Rio, foi um jogo completamente atípico. Mas é isso que o Inter tem que fazer, e aí para ti e para os nossos comentaristas também. Adiantar a marcação, marcar o Flamengo lá na frente. Agora,
Se deixar o Flamengo tocar a bola, em 2 toques eles estão na cara do gol, né? Propor o jogo, senhores, é o desafio para amanhã. O Inter não vai poder esperar, não tem esse direito de esperar. É claro que vai ter que ser uma coisa organizada, bem coordenada. Sair de qualquer jeito contra o Flamengo é suicídio, né? Então vai precisar ser propositivo, vai ter que ter a bola, vai ter que pensar no jogo, vai ter que subir linhas, vai ter que marcar o Flamengo pressão em determinado momento e ao mesmo tempo se preocupar defensivamente. É um grande desafio para o Roger Machado, em especial, botar na mente dos caras aqui para o jogo de logo mais. Bom, algumas informações, Abel, para passar essa primeira bola para ti também. O Inter está tentando o Carboneiro ainda, né? Está trabalhando em 3 turnos o Carboneiro, 2 turnos aqui no CT do Internacional, que é aqui pertinho, e 1 turno na casa dele com o seu fisioterapeuta particular para que ele tenha condições de jogo. Talvez essa seja a única novidade do Inter para essa partida contra a equipe do Flamengo. O torcedor está garantindo seu lugar, vai ter ruas de fogo, até uma divergência com a Polícia Militar por aqui. O pessoal queria fazer na Padre Cacique, que é a principal rua, mas o pessoal não está permitindo por ali, então tem a rua aqui lateral do Beira-Rio e até a Edivaldo Pereira Paiva, que é a rua do Rio mesmo, né, que beira o Rio. Então provavelmente será por ali, mas o torcedor do Inter está mobilizado. Mas cobrou, viu? Cobrou. Em nota ontem, as torcidas organizadas do Inter soltaram uma nota dizendo, olha, se não classificar, na quinta-feira tem muita gente que tem que pegar a mala e ir embora do Beira-Rio. Mas nos 90 minutos o torcedor promete apoiar, Abel. Sempre tem esse tom de ameaça, é inacreditável. Dizer que se não classificar tem que... Essa era a minha pergunta que eu queria fazer para eles. São 2, na verdade. Então manda. A primeira é essa. Depois de 2 derrotas para o Flamengo, como é que está a questão psicológica do time e da torcida com relação a esse jogo? São 2 jogos, derrota no Campeonato Brasileiro, derrota... Tudo bem, no Brasileiro poupou, mas perdeu. E soma numa campanha que não está muito boa no Brasileiro. E a derrota no jogo de ida. Como é que está essa parte emocional, que para mim é fundamental, e não só do time, também da torcida? O Berton já começou a responder isso. E a segunda, é rio ou é lago, Berton? Pois é, Eugênio, você sabe que até tem estudiosos que divergem em relação a isso. É verdade mesmo. O estuário. Há muitos, mas há muitos estudos de pessoas que são entendidas, né? Pelas características dizem que é um lago, seria o lago Beira-Rio, né? Mas há estudiosos também que afirmam que pelas características pode ser considerado um rio. Então há uma divergência até entre estudiosos. Eu não vou entrar nessa. Para mim, desde que eu nasci é Beira-Rio, então eu vou ficar com o que eu estou acostumado. Eu chamo ele de Luciano Silveira, então eu vou no que eu estou acostumado. É o Rio Guaíba? Sobre o emocional, né? Sobre o emocional, seria o Lago Guaíba, né, Abel? Enfim. Sobre o emocional dos jogadores, tá? E da torcida. Eu acho que o Inter saiu do Maracanã, Lúcio, em alta. Tanto jogadores como torcida. O resultado de 0-1 deixou uma esperança, o Inter vislumbrou a possibilidade de conseguir no Beira-Rio reverter o resultado. Acho que caiu um pouco com o jogo no Beira-Rio. Tudo bem, poupou, como o Eugênio falou, mas eu acho que da maneira como foi, deu uma queda assim no emocional dos jogadores e da torcida. O problema tá, Eugênio e senhores, no combo, tá? Não foram os 2 jogos contra o Flamengo. O Inter, nos últimos 6 jogos, tem apenas uma vitória, né? E isso pesa. Você vai somando, a mochila vai pesando. É derrota aqui no Beira-Rio para o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, aqui para o São Paulo, aqui para o Fluminense na Copa do Brasil. Já são 4 jogos em casa sem vencer. Contra o São Paulo também foi reserva, não foi? O misto? Né? Eu posso pegar a escalação, mas foi um time misto, mas assim, jogou Alan Patrick, foi um time misto bem reforçado, Abel. Acho que foi um ou outro jogador, eu vou pegar a escalação aqui certinha, mas foi um ou outro jogador que o Inter poupou, não foi time totalmente reserva não, e a torcida pegou no pé nesse jogo. E esse combo, senhores, vai pesando, né? Porque você vem de um campeonato estadual onde você consegue um título que há muito tempo não conseguia, arranca bem na Libertadores, vamos lembrar o começo, um empate em Salvador sobre a hora, depois uma vitória robusta contra o Atlético Nacional aqui, um 3-0. A partir daí, com a chegada do Campeonato Brasileiro, as coisas começam a ficar muito mais difíceis e o Inter não consegue firmar.
O Inter não consegue a sequência que ele estava tendo até então. É claro, a vara subiu, né? Ficou mais complicado, os adversários eram mais pesados e o Inter não conseguiu sustentar. Então ele vem para esse jogo derradeiro, quem sabe contra o Flamengo, com esse combo, com essa mochila pesada de uma série ruim, de resultados apagados, de derrotas dentro do estádio Beira-Rio, de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense. Isso tudo tem um peso muito grande e que vai desembocar amanhã no duelo contra o Flamengo. Tive que pegar meus óculos aqui, entregando a idade, mas Reserveira, o Abel hein? tem razão. Contra o São Paulo foi um time bem misto mesmo. Quando o Roger adotou o esquema com 3 zagueiros, né? Ele colocou Clayton, Mercado, Juninho, né? O Alan Benítez na direita, Valência e Borré na frente. O Alan Patrick, eu acho que não entrou na segunda etapa, jogou Bruno Tabata. Era um time bem descaracterizado, sim, contra o São Paulo. Ele estava entre os duelos do Fluminense, né? Mas a torcida pegou no pé, né? O fato é que já são 4 jogos sem vencer aqui no estádio Beira-Rio. E isso pesa, assim, pro torcedor do Internacional. Mas esse é o misto. Eu acho que é um misto de um resultado que veio bom do Maracanã, mas que depois do jogo do domingo a torcida pegou um pouco no pé, sim, e ficou um pouco desconfiada do que o Inter pode apresentar nessa quarta-feira. O Berton e o Lúcio continuam com a gente aqui na nossa resenha para falar desse Inter de Flamengo. E a Mari Capra chega também, ela está lá no hotel em que o Flamengo está concentrado, em frente ao hotel. A gente já vai ver a imagem agora para ter certeza. E a Mari Capra vai trazer informações do Flamengo para a gente continuar nossa... ela está em frente ao hotel. Pronto, agora já tenho certeza. Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia, amigos do F360, bom dia aos fãs de esporte. Exatamente, eu estou aqui na frente do hotel em que o Flamengo está concentrado aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, né, um dos bairros mais renomados aqui da cidade. E o Flamengo está aqui desde sábado, porque já veio com 30 jogadores justamente para cumprir esse cronograma de jogar no domingo pelo Brasileirão e também de jogar na quarta-feira pela Libertadores. E falando em Libertadores, o Flamengo está tratando o jogo como realmente uma decisão. Isso porque os jogadores treinaram ontem no CT do Grêmio e hoje eles treinam novamente às 13h30 da tarde, também no CT do Grêmio. Então nada de folga, Felipe Luiz não baixou a guarda, realmente os jogadores estão, né, treinando, se preparando para esse confronto, então nada de descanso. E o Flamengo também está contando muito com o apoio da torcida. A gente pôde ver no Beira-Rio, no domingo, que o setor visitante estava cheio. E aqui no hotel também, na hora de saída para o treino, na hora de chegada dos jogadores, mais à noite, ali por 6h30, 7 horas, eles também têm comparecido em peso aqui para apoiar, para pedir autógrafo, pedir fotos, enfim. Então a gente vê também por aqui pelo hotel muita movimentação desses torcedores do Flamengo. E quem falou sobre a importância desse jogo foi o goleiro Rossi. Nós vamos ouvi-lo agora. É uma final, vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito importante. É óbvio que a gente chega com uma vantagem que conseguimos lá no Maracanã, mas é um jogo à parte. É um jogo totalmente diferente do que já aconteceu. A gente tem uma vantagem, mas não tem que se deixar influenciar por isso, porque a gente sabe que se não tomar um gol vai classificar, mas mesmo assim a gente não vem para se defender no jogo, a gente vai jogar o jogo de igual a igual, a gente vai para o jogo para vencer, que isso aí nos vai deixar mais perto da classificação ainda. Tá aí a fala do Rossi, e se restava alguma dúvida de que o Flamengo ia vir para Porto Alegre para jogar para cima, ela já não existe. Apesar do Inter precisar do resultado e muito provavelmente vai jogar mais ofensivo para ir para cima do Flamengo, a ideia do Flamengo é não jogar atrás, não jogar só pensando na defesa, mas sim também propor o jogo. Volto com vocês. Interessante, né? O que trouxe a Mari acompanhando a fala do Rossi, né? Ele diz ali, o Rossi, que se não sofrer gol, classifica, óbvio, né? Joga pelo empate. Ao mesmo tempo, não podemos ficar só nos defendendo. E aí, professor? Até porque ele é o goleiro, né? Está legislando em causa própria. Está lembrando que se ele passar em branco, o Flamengo passa. Bom, o Flamengo não sabe jogar só na defesa. Será uma grande surpresa ver o Flamengo jogando na defesa. Nem a torcida do Flamengo quer ver isso. Totalmente fora da curva do que é o jogo do Flamengo. E por falar em fora da curva, o Lúcio lembrou a possibilidade do Inter aumentando ao fazer um jogo perfeito, que é algo que o Inter não tem feito. O Inter não tem feito jogos próximos da perfeição, sequer perto disso.
Então, é contar com uma grande virada no jogo do Inter. O Flamengo hoje não precisa de uma grande virada no seu jogo, não só por causa do resultado, mas pelas características desse confronto. O Inter precisa de algo a mais, e nesse tipo de confronto equilibrado, às vezes nem o seu algo a mais conta. Você tem que contar também com algo a menos por parte do adversário. Isso é difícil, até porque o Flamengo tem um algo a mais em relação ao primeiro jogo do confronto, né, Mari? A Arrascaeta, não é isso? Exatamente, o Arrascaeta tá de volta e eu tava falando que ele dá uma dor de cabeça boa pro Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz tem muitas boas opções, tanto no time titular quanto no banco. E agora, com essa volta do Arrascaeta, ele vai precisar entender se ele vai tirar ou o Gonzalo Plata ou o Luiz Araújo. Um dos dois deve dar lugar ao Arrascaeta e a tendência é que seja o Luiz Araújo, justamente porque o Gonzalo Plata tem mais essa questão de visão de jogo, né? Então ele deve ir com Arrascaeta e o Gonzalo Plata. Então Luiz Araújo deve ser a tendência de ir para o banco. Esse algo a menos do Flamengo, eu concordo que é difícil, mas não é impossível. O Flamengo acaba de... O senhor vai falar para secar o rubro-negro? Não, eu vou só lembrar, vou informar que o Flamengo acaba de perder uma vaga na Copa do Brasil por conta de uma saída de bola, num jogo. Como assim? Não entendi. Em casa. O Atlético Mineiro. Ele perdeu uma bola na saída e perdeu a vaga. É verdade. Então não é um time perfeito. Gol do Coelho. Tem também suas imperfeições. E a Mari trouxe a informação, né, dessa dúvida do Felipe Luiz. Eu não tiraria nem Plata nem Luiz Araújo. Iria com os dois, com a Arrasca. Eu sacaria, na comparação com o primeiro jogo, o Bruno Henrique. Eu entendo que o Bruno Henrique fez o gol, tem estrela para esses momentos, mas pensando no Sem Inter... Bruno Henrique e sem Pedro? Porque pensando no Inter, tomando a iniciativa do jogo, isso tende a acontecer até para trazer o ambiente do Beira-Rio, o Flamengo pode ter a chance de matar o jogo no contra-ataque na velocidade. Então, ter o Plata, que já jogou ali como referência, flutuando, praticamente sem posição, pode ser a grande sacada do Felipe Luiz para, no primeiro tempo, conseguir ali abrir uma vantagem que já baixa o ímpeto do Inter. E é um repertório ofensivo de muita intensidade e velocidade. Apesar da idade, o Bruno Henrique continua sendo bem mais veloz que o Plata para puxar contra-ataque. Mas se for esse o caso, ele joga. Para mim, joga o Bruno Henrique, independente da situação. Mas é que para mim o Plata dá mais Eu capacidade também acho que joga de tirar o Bruno o melhor Henrique. do Arrascaeta, porque o Plata, quando se movimenta, ele abre espaço para o Arrascaeta preencher a área. O Arrascaeta está numa versão goleadora. Para mim, o Flamengo se encaixa muito bem com ele em determinados cenários. Não precisa... faz mais gol que o Plata, hein? Seria uma volta ao Arrasca na função. Eu não tenho dúvida que jogará o Bruno Henrique. Não tenho dúvida. Foi poupado no domingo para jogar hoje. Para mim, na cabeça do Felipe Luiz, ele é a referência principal hoje em grandes jogos, porque ajuda sem a bola muito. E eu acho que, assim, pode até acontecer do Flamengo encaixar o contra-ataque, mas ele nunca vai jogar assim. Aliás, o Felipe Luiz já falou várias vezes sobre isso. Pode jogar bem ou jogar mal, nunca vai jogar com a intenção de baixar as linhas. Nunca. Ele já falou isso várias vezes. Mas, Eugênio, o segundo gol do Flamengo sai de um contra-ataque de manual no Beira-Rio. Sim, uma circunstância do jogo. Mas isso não significa jogar só por contra-ataque, mas ter um mecanismo pronto para contra-atacar, porque vai ter espaço para isso. Mas tem com o Bruno. Ô, Eugênio. Diga, Berton. O Felipe Luiz fala sobre isso, o Felipe Luiz fala sobre isso na última entrevista coletiva aqui no Beira-Rio, quando perguntado sobre a maneira do Flamengo de jogar, ele diz, olha, a maneira do Flamengo não muda. Tá no DNA. Né? A gente joga para cima, pressionando o adversário, assim como o Inter também. Ele não pode mudar mesmo, não, tem que partir para cima. O adversário e finalizar o máximo que a gente conseguir no gol adversário. Ele falou sobre isso aqui no Beira-Rio no domingo após a vitória por 3-1. É um dilema maravilhoso, não é, senhores? Todo técnico ter esse leque de opções. A gente discutia aqui, até para fazer um paralelo antes de entrar no ar, o que o Inter vai fazer ofensivamente, né? Porque aqui o problema é a falta de gols, não é o excesso de gols, né? Aí tem o Ricardo Matias, tem o Borré e tem o Valência. Quem vai jogar? Ou quais os dois? 3, não vai ser isso aí, que poderão começar o jogo. Enquanto o Flamengo, daqui a pouco, com o Felipe Luiz, está discutindo as melhores opções, aqui o Inter está num dilema danado de quem vai poder ajudar com gols, porque está em seca de gols aqui o Internacional. O Lúcio, Berton, Mari, e amigos e amigas que nos acompanham, vocês sabem que eu fico mal quando eu ouço que o meia criativo, camisa 10, está desaparecendo, está acabando isso no futebol. Então eu fico maravilhado e feliz
de saber que amanhã teremos Alan Patrick de um lado e Arrascaeta do outro. Aproveita que não é todo jogo, não. Que coisa maravilhosa. Olha a tela aí, Eugênio. Duelo em alto nível, números de Alan Patrick e Arrascaeta nesta temporada. O Alan Patrick, 31 jogos, 14 gols, desses 14, 5 na Libertadores e 11 assistências, 2 na Liberta. O Arrascaeta em 39 jogos, os mesmos 14 gols. E as mesmas assistências. E as mesmas 11 assistências, só que o Arrascaeta com muito mais participação no Brasileiro do que na Libertadores, né? Dos 14 gols do Arrasca, só 1 na Libertadores e das 11 assistências, nenhuma na Libertadores. Mas são 2 jogadores que eu confesso, estilo de jogador clássico, que eu adoro ver jogar. Eu tenho uma música... que eu torço para não acabar, viu, senhor Eugênio? Eu tenho uma música para você. Diga. Lulu Santos. Talvez você seja o último romântico. A música é maravilhosa, dos litorais, mas não é verdade. Tem muita gente que adora esse jogador. Eu também adoro, Abel. Também adoro. Aqui ainda dá pra jogar. São, vamos colocar assim, os cérebros de suas equipes. Agora equipes você falou. Que cada vez mais são teleguiadas no futebol moderno. São equipes trabalhadas para o coletivo. Mas quando sai alguma coisa diferente, nesses 2 times, normalmente sai de um ou de outro. E é, sim, um duelo muito interessante pra gente ver, o último romântico. Só falta reunir a Zona Norte e a Zona Sul. E são os municiadores, né? São eles que... Eu sou um romântico da bola. Não é só romantismo, não. São os caras que municiam. Alguém tem que municiar, senão ficava fácil. Você perde o jogo, enfiava. Quanto jogo a gente vê que enfia um monte de atacante lá na frente e não acontece nada? Por quê? A bola não chega. Corre. Tem que jogar, não é só correr. Eu defendi os caras. Eles podem correr um pouco também. Eles podem correr um pouco. O mais difícil eles têm. O que eles sabem fazer não se ensina. Mas o Inter depende muito mais do Alan Patrick. Eles têm números parecidos, mas há no Internacional essa, como o Lúcio falou, uma escassez de jogadores decisivos, embora no papel não deveria ser assim, né? Porque tem Ené Valência, Borré, jogadores com experiência de seleção, mas que estão em uma fase. E o Alan Patrick, muito regular, um jogador que participa muito, né? O tempo inteiro no momento criativo, eventualmente até voltando um pouco para buscar a bola. Mas para mim tem uma dificuldade do Alan Patrick nesses jogos, é que a defesa do Flamengo, o Flamengo no momento defensivo se comporta muito bem. Então volta, recompõe em bloco, o encaixe do Saúl já no jogo do Brasileiro já pode mostrar um desenho também de um Flamengo que é coeso defensivamente e ao mesmo tempo consegue ficar com a bola e cansar o adversário. Então pro Alan Patrick jogar é preciso, como o Lúcio falou, que haja uma participação coletiva muito maior, porque se depender só do Alan Patrick, para o Flamengo vai ser mais fácil anulá-lo, porque tem o meio-campo coeso e o meio-campo que joga com a bola. Então, vou devolver, por falar em tocar a bola, vou devolver a bola para Mari, para o Berton, para o Lúcio. Fiquem à vontade, se quiserem complementar com alguma informação. E fiquem à vontade também para dizer se vocês estão no grupo dos últimos românticos, como eu. Ou se vocês são que nem o Eugênio, que só querem correria e correria. Diga, Mari. Primeiro a Mari. Não. Vamos lá. Eu tô no grupo dos últimos românticos com vocês, assim, eu sou fãzaça do 10 de verdade, né, do 10 de antigamente que a gente tem no Alan Patrick e no Arrascaeta. E vocês estavam falando a questão de anular o Alan Patrick e foi exatamente isso que aconteceu no primeiro jogo, né? Pouco foi visto do Alan Patrick, justamente porque o Flamengo estudou o Inter e entendeu que a cabeça pensante do Inter, o cara que comanda o meio-campo, era o Alan Patrick. E sobre o Arrascaeta, eu acho que ele tem sim um papel de... Não que o time dependa dele, assim como o time do Inter dependa do Alan Patrick, mas o Arrascaeta volta agora e ele já é titular absoluto. Independente do Flamengo ter jogado muito bem no primeiro tempo, do jogo de ida, né? A pergunta é realmente quem sai para a entrada do Arrascaeta. Então eu vejo ele como uma peça fundamental no time do Flamengo. Acho que hoje, nesse contexto, né, de futebol brasileiro, de Libertadores, não tem como o Flamengo jogar sem o Arrascaeta, com o Arrascaeta estando disponível assim. Obrigado, Mari. Um bom dia, bom trabalho para você. Enquanto você finalizava a sua fala, o sósia do Jorge Jesus apareceu atrás de você. Uma faixa. Jogaremos juntos. Já mandou o recado dele. Obrigado, viu, Mari? Um beijo, bom dia. Beijo, gente. Bom dia.
Berton e Lúcio, complementem aí, por gentileza. Bom, já que a gente vai falar de romantismo, e eu estou entre os últimos românticos, eu quero saber quando é que foi que a gente parou de chamar o De Arrascaeta de Arrascaeta. É muito mais bonito De Arrascaeta. Quando ele chegou no Brasil. Mas não, no Cruzeiro era De Arrascaeta. Era? Era muito mais bonito. De Arrascaeta, o nome Agora é Arrasca. mais sonoro, mas aí tipo, Arrasca, quer dizer, parou, a gente eu sou mais Arrasca. Mas assim, eu acho que são dois jogadores de rara qualidade. E acho, Lúcio, eu quero colocar o debate para ti. É jogo para Alan Patrick? Porque eu sou fãzaço do Alan Patrick, acho que ele joga demais, o Inter depende muito dele, mas acho que ele anda sumido nos últimos jogos. E esse é jogo decisivo para ele aparecer. E essa bronquinha, ela tá no ar com o torcedor do Internacional, que tem entendido a mesma coisa que você e tem cobrado o Arrascaeta justamente por ser decisivo, ser impactante, ser um homem diferente em grandes jogos. E amanhã é um grande jogo, é um jogo diferente e que ele precisa aparecer. O pessoal brinca, fazer gol no estadual, né? Gol lá no gauchão. Ele faz. Ele precisa fazer gol amanhã, ele precisa dar passe para gol amanhã. Então esse é um grande desafio que não há dúvida, o Alan Patrick é o equivalente ao Arrascaeta para o Internacional, é o maestro, é o homem que pensa o jogo, que pode e deve ser decisivo. Está faltando realmente um pouquinho disso dele nesses grandes jogos. E amanhã ele terá uma grande oportunidade. O Abel há de lembrar, eu não me lembro a bancada toda, quando o Inter foi enfrentar o Bahia, era Alan Patrick versus Everton Ribeiro. Verdade. Era o duelo dos camisas 10 e eu trouxe aqui o fantasista, não é, Abel? É o jogo dos camisas 10, dos fantasistas, né? Uma expressão muito utilizada no restante do continente. E vai ser isso amanhã. Os fantasistas estarão em campo. Coisa maravilhosa. Muito obrigado, Lúcio, e também Gustavo Berton, ao vivo do Beira-Rio. Bom dia, ótimo trabalho para vocês. E a gente sai de Porto Alegre, deixamos Porto Alegre e vamos para São Paulo, para o estádio do Morumbi. Bom, pessoal, isso aí. Esse foi um corte aí dos programas da Sport TV e da ESPN. E lembra para você se inscrever aqui no canal. Não esqueça de deixar aí sua curtida, nos ajuda bastante. Quando você curte, o YouTube entende que é um vídeo que você gostou, né? E entrega para mais pessoas, né? Então peço aí a você para você dar seu like, para você comentar aí embaixo aí qual o seu palpite para esse jogo de amanhã entre Internacional e Flamengo. Lembrando que aí embaixo na descrição vai estar o link da Sport TV e da ESPN. Se vocês também não são inscritos lá no canal aí da rapaziada, se inscreva lá, dá essa força. E esse foi o vídeo de hoje, certo? Isso aí foi o vídeo, aí os cortes aí dos programas. E em breve voltaremos aí com mais informações sobre esse jogão de amanhã. Valeu, pessoal, obrigado e até mais.